Olha que interessante. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre aquela famosa frase do Kevin Durant, que ele diz que o esforço vence o talento, ou o esforçado vence o talentoso. Mas será que isso realmente é verdade? Será que essa frase, na prática, ela realmente tem a sua eficiência? Isso é real? Isso de fato acontece? Uma pessoa muito esforçada, ela consegue vencer de uma pessoa talentosa por natureza, de uma pessoa que carrega com ela um dom? Será que isso é possível? E já respondendo aqui, na minha opinião, isso é completamente impossível. A resposta é não. Uma pessoa talentosa por natureza, ela vence disparadamente uma pessoa esforçada. Por mais esforço que você faça, você não vai conseguir chegar próximo de uma pessoa que carrega com ela o dom. Mas o que isso significa? Isso significa que então as pessoas estão se esforçando à toa? Significa que todo esforço para conseguir algo, ele é em vão, ele não vai ter resultado? Não, isso significa que a gente se enquadra em prateleiras diferentes, talvez a gente possa colocar assim. Porque por mais esforço que eu faça, se eu decidisse hoje me tornar um jogador de futebol, por mais esforço que eu faça, por mais dedicação, por mais tempo, por mais empenho, por mais abdicação que eu faça para me tornar um jogador de futebol profissional, eu não vou conseguir chegar próximo do Cristiano Ronaldo, do Messi, ou se eu começasse a treinar atletismo, eu nunca conseguiria chegar próximo do Bolt, por exemplo. Eu poderia talvez fazer algumas competições, jogar alguns jogos, mas eu nunca conseguiria ser o que eles são, porque eles carregam uma habilidade natural, um dom que já está intrínseco. A única coisa que eles fizeram foi aflorar a sua habilidade, se expondo ao futebol, se expondo ao atletismo. O que ele precisa fazer é justamente se expor, porque naturalmente todo mundo carrega consigo um dom, uma habilidade natural. Só que enquanto a gente não descobrir aquilo que a gente não sabe, a gente não vai saber. Parece engraçado ou uma frase estranha, mas se eu não sei que não sei algo, eu continuo não sabendo. Então, por isso que eu preciso me expor o máximo a diversas coisas. Enquanto eu não descubro o meu talento natural, eu preciso me expor a várias coisas, a gravar um vídeo, a jogar futebol, a correr como um atleta de atletismo faz, porque quanto mais eu me expor, por exemplo, se eu nunca me expor ao golfe, eu nunca vou saber se eu seria um excepcional jogador de golfe. Então, o que eu quero dizer com isso? Voltando ao tema principal, mas o que isso significa? Isso significa que o esforçado, então, está fazendo todo esse esforço em vão? É à toa? Ele nunca terá resultados? Não, isso significa apenas que nós estamos em prateleiras diferentes. Alguns em uma prateleira, outros em outras prateleiras, mas ambos com o seu espaço. Se você não é uma pessoa que carrega consigo um talento natural ou um dom natural, se esforce ao máximo e se exponha ao máximo de coisas que você conseguir, porque você, em algum momento, vai perceber que você tem uma facilidade a mais para alguma coisa, que você tem um dom que você não sabia. Mas ao se expor, ao não temer, o medo talvez seja o maior bloqueador de talentos que existe. E falando disso, eu lembrei de uma passagem muito interessante, que é justamente a passagem dos talentos, né? Onde havia um homem e ele entregou talentos. Obviamente que esse talento que o livro relata era a moeda da época, mas fazendo uma analogia sobre os dons ou sobre os talentos, como a gente está conversando aqui, para um ele deu 5, para outros ele deu 2 e para outro ele deu 1, enquanto ele viajaria. E ele pediu para que essas pessoas cuidassem dos seus talentos, né? E a primeira que recebeu 5 talentos, ela multiplicou e conseguiu mais 5 talentos. Ela se expôs. E a outra que ganhou 2, ela se expôs e ela multiplicou os seus talentos e ela conseguiu mais 2. Mas teve um que temeu fazer algo com o talento que foi entregue, e essa pessoa guardou o talento, essa pessoa enterrou o talento. E quando esse senhor voltou e perguntou: onde estão os talentos que eu deixei com vocês? Um chegou e disse: mestre, eu trouxe aqui os 5 talentos e mais 5 que eu consegui, que eu investi,
que eu multipliquei. O outro trouxe os 2 e disse, eu trouxe mais 2, porque eu também multipliquei o meu talento, eu multipliquei o dom que você deixou comigo. E o outro trouxe 1 e disse que temeu fazer algo com aquele talento, simplesmente não teve resultado algum. Então o Senhor tirou o talento dele e deu para aquele que tinha mais talentos. O medo, ele realmente é um bloqueio gigantesco que faz pessoas talentosas perderem os seus talentos. Não tenha medo, sabe? Arrisca. Se você quer gravar conteúdo, se você quer terminar sua faculdade, se você quer empreender no seu negócio, não tenha medo, comece, porque você precisa começar. Só começando e se expondo e perdendo o medo, você vai conseguir descobrir o seu talento, ou você vai conseguir aflorar um talento, uma habilidade que já tem em você. Ou então se esforce, porque o esforçado, ele não vence o talentoso, mas o esforçado, ele também consegue o seu espaço. Tem espaço para todo mundo em definitivamente todas as áreas. Você pode fazer o seu esforço porque ele terá resultado. O que você não pode é temer, porque quando você fica com medo de agir, de fazer, de empreender, de estudar, de abrir o seu canal, de gravar o seu vídeo, o seu conteúdo na internet, ou seja lá a área que você se identificar, ou a área que você ainda não se identifica, mas arrisca. Arrisca ali e vê os resultados, a facilidade que você tem para aquilo. Seja a média que resiste ou a média que persiste. Tem diversos vídeos falando sobre o médio é um medíocre, né? O mediano é um medíocre, mas se já existe um primeiro lugar, ou uma pessoa dotada com um dom intrínseco nela, com uma habilidade que ela já carrega uma facilidade com ela, e ela já ocupa o primeiro lugar, se esforce, entre nesse nicho e crie uma nova prateleira e seja o primeiro lugar dessa prateleira. Porque quando a gente para perceber que, na verdade, esse esforço não é para me igualar ao talentoso, esse esforço, na verdade, ele é para que eu seja melhor hoje do que eu era ontem. Tem um ditado oriental muito forte que se chama Kaizen. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, na verdade, é uma evolução própria, é uma evolução individual e não uma competição contra o outro, contra alguém. Se você for o mediano que persiste, essa é a vida real. O mediano que persiste, ele não é um mediano sempre, porque ele já evoluiu sobre o que ele era ontem. Persista e seja constante naquilo que você faça, porque a pessoa que se esforça, ela tem resultados, ela tem o espaço dela e tem espaço para literalmente todo mundo. Continua, não deixe o medo te travar ou o medo te bloquear e não ache que, olha, eu não tenho um talento nato, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho um dom. Se exponha ao máximo, se esforce ao máximo, veja aquilo que você tem mais facilidade. Às vezes você tem facilidade numa coisa que você não sabia, porque você nunca se expôs. Então se exponha, não tenha medo. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Se fez sentido, comenta aqui, curte, compartilha com alguém que você acredita que precisa também ouvir isso. Deixa um comentário muito interessante aqui, vamos conversar sobre isso.